Então, seguinte, o que é que a gente vai estudar? Tem aí, tá vendo que eu fui bem longe na questão das imagens, coisa sensacional. Passei um bocado de tempo tentando escolher o template. Aí era para colocar alguma coisa aqui em cada uma das bolinhas, mas eu não consegui. Tá? Também não consegui acertar o tamanho das bolinhas com o tamanho do texto. Mas isso não vem ao caso. Então, discordâncias e mecanismos de aumento de resistência. Então, o que danado quer dizer isso? Lá do início, a gente falou, bem no início do curso, a gente falou de alguns defeitos cristalográficos, ou seja, alguns defeitos que existem nos materiais metálicos, nos materiais cristalinos. Então, a gente falou de um defeito que era chamado defeito em linha, que basicamente é o surgimento de um plano extra de átomos ou um defeito em espiral, que é uma distorção na rede cristalina. Então, esses dois tipos de defeitos são discordâncias. E essas discordâncias é as que serão responsáveis por fazer a deformação plástica e, eventualmente, modificar a resistência dos materiais metálicos. Então, para começar, vamos fazer uma pequena revisãozinha aí do que vem a ser essas discordâncias. Olha só, que sensacional. Peço a quem for mais sensível aí que segure as lágrimas, tá? Que o negócio é profissional. Mas é uma porcaria. Mas vamos lá. Então, temos aqui discordâncias e deformação plástica. Os conceitos básicos. Então, aqui a pequena revisão sobre o que danado vem a ser uma discordância. Então, se a gente olhar aqui, tem zoom. Então, nós temos uma estrutura cristalina e no meio dessa estrutura cristalina apareceu um plano extra de átomos. Esse plano extra de átomos é uma discordância que, nesse caso, nós chamamos de discordância em cunha ou em aresta. Que danado vai acontecer, né, com essa discordância? Vamos fazer o seguinte. Vocês são estudantes e, como todo estudante, ganham muito dinheiro ou mexem com muito dinheiro. Então, se você coloca muito dinheiro dentro de uma carteira, a carteira fica cada vez mais difícil de fechar. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Da mesma forma, se eu tenho muita estrutura cristalina é ótimo. Se eu tenho uma estrutura cristalina e surge um plano de átomos extra no meio dessa estrutura, significa dizer que eu crio tensões dentro dessa estrutura. Então, o que danado vai acontecer? Esse plano extra de átomos, ele vai criar uma região de compressão ao redor dele aqui e vai tracionar a parte de baixo. Em outras palavras, nós colocamos, ou o material gera dentro dele uma parte que já está pré-tensionada, seja por a força atrativa, seja por força compressiva. Então, o que é que vai acontecer? Deixa eu dar um pulo aqui no negócio. Quero vir para cá. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar. Então, nós temos bolinha, 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 bolinha. Faz de conta que isso aqui é uma estrutura perfeita, sem defeito nenhum. Então, se é uma estrutura perfeita, sem defeito nenhum, então nós temos ligações, todas as ligações bonitinhas, não tem falha nenhuma nas ligações. Eu devia falar tracinho, 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 tracinho. Agora, vejam os tracinhos sendo desenhados. Mais tracinhos e tome mais tracinhos. Tracinhos, tracinhos, tracinhos,
tracinhos, tracinhos, tracinhos. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos uma coisa perfeita. Então, o esforço para deformar essa estrutura perfeita tem que ser muito alto. Então, a existência de um plano extra de átomos, vamos pegar aqui uma outra cor, vamos supor que surge um plano extra aqui de átomos, ele cria um problema na estrutura. Vixe Maria, o problema criado foi muito grande. Ele cria uma distorção na estrutura cristalina e deixa essa região de cima e a região de baixo com uma pretensão, tá? E aí pode ser tanto de compressão como de tração. E aí a força que nós temos que fazer para deformar vai ser menor. Então, a presença da discordância facilita a deformação plástica. Eu vou trabalhar lá com o negócio do ASMR, né? Um negócio que faz dormir. Relaxa, fica tudo tranquilo. Então, vimos aí a discordância em cunha. Vamos agora para a discordância em hélice ou em espiral. Em inglês pode ser também dita como screw, que é parafuso. Então, o que é que está acontecendo aqui? Uma pequena deformação. Faz de conta que nós temos um bloco e damos um pequeno empurrão nesse bloco. Os empurrões vão andar mais ou menos à distância cristalina. Então, meio que deformou. Esta parte de cá está deformada e a outra parte lá está inteira. Se a gente continuar empurrando por cisalhamento, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai se rasgando como se fosse um tecido. Então, os átomos que estão numa posição vão ocupar outra, que vão ocupar outra, que vão ocupar outra, que vão ocupar outra, que vão ocupar outra. Então, visto de cima, parece uma espiral ou um parafuso, tá? Como se você olhasse o parafuso de um lado. Então, esse tipo de discordância é a discordância em hélice ou espiral. Então, aqui. Então, basicamente, esse tipo de discordância é provocado por cisalhamento. Aí uma parte do cristal é cisalhado e a outra não, tá? Se a gente continuar empurrando, tem-se uma deformação tal qual na discordância em cunha ou aresta. E, obviamente, que tudo nos materiais não vai aparecer sozinho. Então, a gente vai ter o que normalmente acontece, as discordâncias mistas, que é a mistura de discordância em cunha e discordância em aresta. Cunha desse lado, aresta nesse. Então, dá algo mais ou menos bonito aqui, uma linha de distorção bem bonita dentro do material. Tudo isso para dizer o quê? Tá? Esses aqui são os dois tipos de discordâncias que existem. Então, estas discordâncias, gravem na cabeça, são as que serão responsáveis pela deformação plástica dos materiais metálicos. Se não tivesse as discordâncias, era necessário uma tensão muito grande, ou seria necessária uma tensão muito grande para a deformação dos materiais. Então, por exemplo, hoje em dia tem estudos que querem fazer materiais como sendo monocristais. Então, um pequeno grão feito por um monocristal, porque sendo um monocristal, a possibilidade de ter esse tipo de defeito é muito pequena, então, consequentemente, as propriedades iriam lá para cima. Mas isso, em tese não, isso só existe em estudos, tá? Não é coisa prática ainda. Para a gente, o que importa é o macro, e no macro vai ter essa mistura de discordâncias. Então, a deformação plástica, como é que se dá? Então, tem aqui todo um textinho. O mecanismo de deformação plástica é diferente para materiais cristalinos e para materiais amorfos. Nos materiais cristalinos, que é o caso dos metais,
o principal mecanismo de deformação plástica geralmente consiste no escorregamento dos planos atômicos através do movimento das discordâncias. Então, o que é que acontece? A deformação só se dá por causa do movimento das discordâncias. E por onde é que as discordâncias gostam de caminhar? Opa! Pelos planos ou pelo escorregamento de planos atômicos. E esse escorregamento se dá preferencialmente em planos e direções cristalográficas com alta densidade atômica. Nos materiais amorfos, ocorre um escoamento viscoso que a gente não vai tratar aqui no momento. Mas como é que se dá esse tipo de movimento? Então, vamos imaginar que nós temos um plano de deslizamento. Esse plano de deslizamento é por onde a discordância vai andar. Então, nós temos aqui uma tensão de cisalhamento. Tá? Então, vou aplicar uma tensão desse lado aqui e uma outra tensão do outro lado. Então, vou pegar esse cristal, esse trocinho todo aqui, vou empurrar em cima com uma num sentido e embaixo em outro sentido, ou seja, eu estou cisalhando. Então, o que foi que eu falei antes? Essa região aqui é uma região que existe uma pré-tensão. Tá? Aqui vai ser compressão, aqui embaixo de tração. Aqui está o símbolo da discordância, que está sendo perpendicular ao plano de escorregamento. Então, está aqui, aplicando a tensão, cisalhamento desse lado, cisalhamento embaixo. Então, se eu empurro, o plano extra de átomo está aqui na posição A. Comecei a empurrar, o que foi que aconteceu com o plano agora, com esse plano extra? Veio para a posição B. Continua empurrando para onde é que vai? Posição C, posição D. E no final eu tenho uma deformação, que essa deformação é exatamente aquele A da célula cúbica unitária. Então, é o parâmetro de rede que ele se desloca. Tá? Então, fui empurrando, planinho de extra foi empurrando, 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 chegamos à deformação definitiva. É cheio de... Então, The plastic deformation of metallic materials occurs by the motion of dislocations. Let's see how this happens. Então, lá vai, ó. Around the dislocation line of an edge dislocation, there are lattice strains, compressive strains above the line where the atoms are squeezed together, and tensile strains below the line where the atoms are pulled apart. When a shear stress is applied, the initial extra half plane of atoms is forced to the right. If the applied shear stress is of sufficient magnitude, the interatomic bonds of the plane next to the extra half plane are broken. This process is repeated for other atomic planes until the extra half plane emerges from the right surface of the crystal, forming an edge that's 1 atomic distance wide. Macroscopic permanent or plastic deformation corresponds to the formation of ledges resulting from the motion of large numbers of dislocations. Então, entenderam aí direito como é que foi a deformação, tá? Então, aplica um esforço e essa discordância vai andando uma distância A, ou a distância de um parâmetro de rede por cada vez, tá? Então, ele quebra as ligações, forma as novas ligações mais lá na frente. Quebra, forma, e no final nós temos uma deformação permanente, que é uma deformação plástica. De novo. Então, tem a tensão de cisalhamento, a direção aqui, o plano de deslizamento, apliquei o esforço, temos a deformação. Isso aqui na discordância em cunha. Em hélice, o que é que vai acontecendo? Estou puxando, aplicando aqui, então o movimento da discordância está indo nesse sentido, ou seja, estou rasgando, como se fosse rasgando, faz de conta que você pega um tecido, faz um pequeno corte no tecido e rasga. Tá? Então, estou rasgando, entre aspas, tá? E a discordância está andando aqui até chegar na deformação permanente.
Então, tanto a discordância em cunha quanto a discordância em hélice, em sendo aplicado uma tensão de cisalhamento, e a gente vai ver que essa tensão de cisalhamento surge quando se aplica uma tensão de tração, por exemplo. Então, a gente vai ter esse movimento. E aqui só um exemplo de uma minhoquinha se movimentando, tá? Então, lá vai a parte daqui, aplicou, então ela vai se movimentando e a discordância vai se movimentando até a gente ter a deformação. Então, entender aí como se faz a questão da deformação permanente, ou seja, a deformação plástica do ponto de vista atômico. Então, ela só vai existir por causa das discordâncias. Dúvidas até o momento? Silêncio é uma ótima resposta. Então, é o seguinte. Como é que a gente consegue contabilizar a possibilidade de um material ter muita ou pouca discordâncias, tá? Então, existe um negócio, um cálculo que é feito, que se chama densidade de discordâncias. De novo, agora, para relaxar. Todos os metais e ligas contêm algumas discordâncias que foram introduzidas durante a solidificação, durante a deformação plástica e como uma consequência das tensões térmicas que resultam do resfriamento rápido. O número de discordâncias ou densidade de discordâncias é expresso como o comprimento total de discordâncias por unidade de volume ou, de maneira equivalente, o número de discordâncias que intercepta uma área unitária de seção aleatória. Então, a gente consegue quantificar a quantidade de discordâncias em uma pequena área. Então, só para a gente ter uma ideia, a unidade aqui é milímetro por milímetro ao cubo, que é mais um problema do bendito programa que não deixa colocar fórmulas matemáticas ou não deixava, ou eu não sabia como colocar. Mas isso não vem ao caso. Então, os cristais metálicos cuidadosamente resfriados apresentam pelo menos 1000 discordâncias por milímetro quadrado. Os altamente deformáveis, ou deformados, melhor dizendo, podem variar de 10 a nona a 10 a décima discordâncias por milímetro quadrado. O silício para circuito integrado, aí a gente se consegue, porque aí todos os cuidados e mais um pouco são tomados, você consegue aí de 0,1 a 1 discordância por milímetro quadrado. Em outras palavras, para o nosso dia a dia, para os materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, é praticamente impossível se conseguir um metal isento de discordâncias. Tá? Por quê? Porque elas são formadas lá em cima, na solidificação. Então, para se ter um controle disso, teria que ter um controle muito grande no processo de solidificação. E para o tipo de material que a gente utiliza, não compensa ter um investimento tão grande para você fazer uma cadeira, tá? Por exemplo. Ou para fazer um vergalhão para uma construção. Tá? Então, a gente sempre vai ter discordâncias. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Isso que a gente vai ver. Então, características das discordâncias. Então, as discordâncias elas vão funcionar mais ou menos como cargas elétricas, tá? Então, eu posso ter discordâncias que vão se repelir ou discordâncias que vão se atrair. Então, se nós temos atração, tá? Discordâncias, digamos, com o mesmo sinal, são representadas por isso daqui, tá? Então, tem aqui para cima, isso aqui para baixo. Então, essas duas aqui tem um lado é tração, ou melhor, um lado é compressão, o outro lado é tração. Então, se eu tenho compressão de um lado e tração do outro, aniquilo a discordância. Deixa eu ver se volto para cá. Então, tem uma zona aqui de tração,
uma zona de compressão e uma zona de tração. Então imagine o seguinte, tá? Deixa eu dar aqui um print screen. Um Alt Tab. Esses slides estão no cigarro já? Esses ainda não. Mas eu vou colocar todos. Opa. Errando aqui. Ok. Pô, sacanagem, cadê? Print screen. Ah, agora veio. Então, o que é que acontece aqui, tá? Desse lado aqui, nós temos o quê? A compressão. Desse lado aqui, então outra cor. Nós temos tração. Então, o plano extra de átomos está aqui em cima, certo? Então, agora imagine que a gente chegue com um cristal que seja o inverso dele. Ou seja, o plano extra de átomos está aqui embaixo. Então, o que é que vai acontecer? Desse lado de baixo, nós teríamos a tração. E desse lado de cima aqui, nós temos a... Ô, bicho burro, contrário. Aqui em cima nós temos tração. Aqui embaixo nós temos compressão. Então significa dizer que esse plano de átomos extras, quando o metal está sendo, o cristal está sendo cisalhado, ou seja, estou aplicando uma força para lá e uma força para cá. Então esse plano de átomos extras que está aqui embaixo, o que é que vai acontecer? Eles vão andando. Vão andando, andando, andando. Chegar aqui, eles vão o quê? Completar o plano que estava faltando ali em cima. Então eu tinha uma zona de compressão aqui, juntei com a zona de tração aqui, de compressão aqui embaixo. Então, ou seja, como botei um plano extra de átomos aqui e um plano extra de átomos aqui. Ora, se eu tenho um plano extra de átomos aqui e a metade dele ali embaixo, eu completo a estrutura e nesse caso aniquila, adoro essa palavra, aniquila a discordância. Por outro lado, se eu tenho uma região de compressão do mesmo lado, então se aqui eu também tenho compressão, então compressão, quando vai chegando junto da compressão, eu vou ter repulsão. E tração, chegando junto de tração, vou ter repulsão. Então, para aniquilar uma discordância, eu tenho que ter a união de compressão e tração para fazer a aniquilação da discordância. Então, deixa eu voltar para lá. Entendido aí, para aniquilar? Então, se eu tenho um lado de compressão, compressão, tração, tração, tenho repulsão. Se eu tenho compressão, tração, tração, compressão, atração e com a atração, aniquilação. Que aí eu tenho, digamos, eu conserto o cristal. E aqui tem uma informação bem legal, tá? Quando os metais são deformados plasticamente, uma fração da energia de deformação, aproximadamente 5%, é retida internamente. O restante é dissipado na forma de calor. A maior parte dessa energia armazenada é como energia de deformação associada à discordância. Então, os 5% que fica aqui é para movimentar a discordância. O restante é só para ou dissipado na forma de calor. Aqui tem o movimento de uma discordância feita em um pedacinho de latão, tá? Que aí latão é cobre com... Agora esqueci. É a base de cobre com um pouquinho elemento. Estou querendo falar zinco, mas não consigo. Daqui a pouco a gente... Então, esses trocinhos aqui
Isso daqui são as discordâncias se movimentando. Como a gente pode ver aí, não dá para distinguir o que danado é discordância em hélice e o que danado é discordância em cunho. Tá? A gente só consegue ver os tracinhos se movimentando. E esses tracinhos se movimentando, eventualmente eles podem se juntar, se aniquilar, se repelir ou se sair se juntando um ao outro. Aqui aí vai ocasionar um negócio chamado de encruamento, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. This increase in density gives rise to strain hardening. Isso aqui é 1900 e qualquer coisa, é bem antigão esse vídeo. Então, dentro dos metais, a gente vai ter sistemas de escorregamento, ou seja, as discordâncias vão se movimentar e elas vão se movimentar preferencialmente nesses sistemas de escorregamento. Em inglês, slip system. Então, as discordâncias não se movimentam com a mesma facilidade em todos os planos. Daí a gente estudar aquela porcaria lá de densidade planar, densidade linear. Saber o que danado é o plano 1, 0, 0, 0, você vai ver aquele negócio lá todo. Tá? Por isso a gente estuda aquele negócio lá de cristalinidade. Então, a facilidade, com a mesma facilidade em todos os planos e em todas as direções cristalinas. A movimentação das discordâncias se dá preferencialmente através de planos específicos e dentro desses planos em direções específicas. Ambos com a maior densidade atômica de um dado reticulado cristalino. Combinação de plano e direção, nós temos os sistemas de escorregamento. Que danado quer dizer isso? Eu tinha separado a fotinha, botei aqui, espero que sim. Não coloquei aqui, mas coloquei em outro canto. Cadê? Ah, droga, que tá maximizado. Fiz besteira aqui, mas espero que tenha sido por uma boa causa. Esse livrinho aqui é o que vocês têm acesso lá em minha biblioteca. Deixa eu ver aqui. Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Só que quando você percebe que tá ficando velho, que eu jurava que tinha tirado essa figura daqui. Aqui. Não, esse não. Aqui, achei. Então vamos lá. Cadê? E agora a gente vem para cá. Copiar. Paga você. Cola. Pronto. Então, o que danado acontece aqui, tá? Então, vamos imaginar que nós temos aqui. Se nós temos planos e direções mais compactas, significa dizer que nós temos átomos mais juntos uns dos outros. Então, o que é que vai acontecer?
o movimento desses átomos relativos uns aos outros é mais simples porque eles estão mais próximos. Então, vou deslizar com a facilidade maior. O que é que está acontecendo aqui nesse caso? Os átomos estão mais distantes um dos outros. Então, para esse daqui se movimentar, ele tem que andar toda essa regiãozinha aqui até chegar nesse outro ponto. Então, essa distância de um átomo em relação a outro deixa esse movimento um pouco mais difícil quando comparado com os átomos que estão uns mais próximos dos outros. Então, em outras palavras, nós vamos ter sistema em que será mais fácil a movimentação desses átomos, porque um vai estar mais próximo do outro. Tá? Então, esses são os sistemas de deslizamento. Então, os sistemas de deslizamento... Espera aí só um instante. Pegar água. Então, esses sistemas, os planos de escorregamento, possuem maior empacotamento, ou seja, o plano mais denso está aqui numa célula cúbica de face centrada. Esse plano é o plano 111. Então, vai ter maior número de átomos e cada uma dessas direções aqui que estão nas diagonais são as direções mais compactas. Então, o sistema é formado por toda a família de planos 111 e todas as direções 110, ou famílias de direções. Então, o sistema cúbico de face centrada tem 12 sistemas de escorregamento. Consequentemente, são materiais ou são metais que se deformam mais facilmente. E aqui está a característica desses metais, ou de alguns metais. Tá? Então, nós temos aqui o cúbico de faces centradas, cobre, alumínio, níquel, prata, ouro, que tem 12 sistemas de escorregamentos. Aqui tem uma brincadeira com ferro, tá? Que aqui depende da temperatura do ferro, da alotropia do ferro, então, a depender da temperatura, ele muda de estrutura e modifica um pouco o comportamento. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Então, eu tenho no CCC, cúbico de corpo centrado, nós temos 12 sistemas de escorregamento, ou seja, 12 combinações entre planos e direções cristalográficas. E quando vem aqui para o hexagonal compacto, o que é que acontece? Nós temos 3 e 6 sistemas de deslizamento. O que danado isso quer nos dizer? Quer dizer que esses metais que se cristalizam no sistema hexagonal compacto têm uma rigidez maior do que aqueles que são cúbico de face centrada e cúbico de corpo centrado, tá? Por causa do número de sistemas de escorregamento. Aqui só... Opa! Vou voltar para cá. Espera aí só um instantinho. Encher o copo d'água aqui, espera aí.
Voltei. Então aqui nós temos uma estrutura para um monocristal. Basicamente o seguinte, deixa eu ver se como é que volta aqui. Então no monocristal, ou seja, imagine que seja somente um cristalzinho tipo daquele lá, sei lá, CCC, CFC que a gente estudou antes. Então faz de conta que nós temos aqui uma estrutura formada por todos esses cubinhos, uma desses cubinhos aqui totalmente perfeita, tá? Então, à medida que eu aplico uma tensão de tração, essa tensão de tração vai induzir em um plano de escorregamento uma tensão de cisalhamento. E aqui, nessa tensão de cisalhamento, dá para se calcular a tensão... esqueci o nome. É tensão crítica, tem esse R, daqui a pouco eu me lembro do nome, tá? Mas essa tensão crítica de cisalhamento vai ser a tensão necessária para que ocorra a deformação plástica nesse monocristal. E aqui tem a ver com dois ângulos, tá? Esse ângulo φ e esse ângulo gama. Não funciona. Que são os ângulos formados entre a força e a perpendicular que sai desse plano de deslizamento, tá? Então aqui a gente consegue calcular para um monocristal a tensão necessária para que ocorra a deformação, para que ocorra o deslizamento. Tensão de cisalhamento rebatida, estava escrito aqui o tempo todo e eu não li. Então, a gente consegue encontrar a tensão ou o limite de escoamento para a deformação em um monocristal. Então, se considerar que φ e lambda são iguais a 45 graus, esse limite de escoamento vai ser 2 vezes a tensão de cisalhamento crítica. E aqui, com essa brincadeira, dá para se estipular ou se estimar o valor de deformação para um determinado para os materiais, caso ele não tivesse nenhum tipo de defeito. E aí entra a história da discordância, tá? Que aqui as tensões necessárias para deformar um monocristal são muito maiores do que as tensões aplicadas para deformar um metal possuindo os defeitos de discordância. Então aqui nós temos deformação plástica para materiais policristalinos, que é o que nos interessa. A parte de monocristal basicamente está restrita à pesquisa, tá? Então a aplicação prática, pelo menos momentaneamente, não se tem lá grandes coisas, tá? Então o que importa para a gente é isso daqui. Deformação plástica em materiais policristalinos. Por que policristalinos? Os metais, vamos fazer de conta que a gente vai tirar uma fotografia de um metal. Então, os metais que a gente utiliza, eles têm dentro deles, ou eles são divididos em grãos. Então, cada região dessa daqui é um grão. E dentro de um grão, eu tenho uma organização, então isso aqui eu considero como sendo um cristal. Então, tem um cristal, outro cristal, outro cristal, outro cristal, outro cristal, outro cristal. Então, isso aqui eu tenho um material policristalino. Então, se eu estudo para um monocristal, é uma coisa. Imagine um material que tem centenas de cristais, tá?
Então, a discussão para o material policristalino, ela é bem mais complexa do que para um único cristal, para um monocristal. Então, a deformação e o escorregamento nos materiais policristalinos são razoavelmente mais complexos, devido à orientação cristalográfica aleatória do grande número de grãos. A direção do escorregamento, aqui varia, tá? O imbecil que digitou errado. Varia de um grão para o outro. Então, cada grãozinho desse aqui tem uma orientação específica, ou seja, os cristais, os átomos estão orientados em um sentido. Vamos colocar aqui uma coisinha diferente. Então, cada grão desse é considerado um cristal, mas com defeito ou com orientações diferentes. E em cada grão desse, nós vamos ter discordâncias. E o que é que acontece com as discordâncias? Se movimentam em planos e direções cristalográficas com maiores densidades. Então, se eu tenho densidades ou direções cristalográficas densas numa direção, nesse outro grão eu já passo a ter em outra direção. Então, a deformação que eu vou ver em um grão será diferente da deformação que eu vou ver no outro grão. Então, se eu tenho cada um grão com um comportamento difícil, fica difícil estudar cada um individualizado. Então, se estuda no todo. Então, essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui no slide, isso aqui são linhas de escorregamento, tá? Então, parece como que o material foi todo arranhado. Então, aqui eu tenho linhas de escorregamento numa direção, nesse aqui já está em outro, nesse já está em outro, aqui já tem em outra direção, aqui já tem outra. Então, cada grãozinho desse tem linhas de escorregamento diferentes em relação aos outros. E aqui nós temos um material deformado plasticamente, tá? Que também vai modificar a estrutura interna. Então, aqui nesse primeiro caso, o que é que acontece? Eu tenho os grãos mais ou menos, mal comparando, o mesmo tamanho e tendendo a serem circulares, tá? No formato aqui, mais ou menos os mesmos, mas tudo tendendo a ter o mesmo formato. Aqui já é um material tendo sido deformado plasticamente. Então, o que é que modificou aqui? Ó? A estrutura do grão. Antes ele era meio que acircular, aqui está meio tendendo a se formar, sei lá, como se fosse uma lâmina. Então, a propriedade mecânica aqui desse lado é completamente diferente das propriedades mecânicas desse elemento aqui do outro lado, pelo simples fato da mudança dos grãos, ou da forma dos grãos. Opa, para cá. Que tem também, que é muito comum em deformação plástica, que é a deformação por maclação. Então, é um tipo de defeito cristalino que pode ocorrer durante a deformação plástica. Então, a gente viu lá que as discordâncias, elas surgem, ou podem surgir durante a solidificação do material, depois por deformação. Então, você tem o surgimento por tensões térmicas. Então, você tem lá um surgimento das discordâncias. Na deformação plástica, além da criação e extinção de discordâncias, nós podemos ter o surgimento dessa deformação por maclação ou por macla. Então, o que danado
ocorre a maclação, tá? Então a macla é um tipo de defeito cristalino que pode ocorrer durante a deformação plástica. A maclação ocorre em um plano cristalográfico determinado segundo uma direção cristalográfica específica. Tal conjunto plano e direção depende do tipo de estrutura cristalina. Esse tipo de deformação é um mecanismo importante na deformação plástica dos metais hexagonais e cúbica de corpo centrado, principalmente em baixas temperaturas e altas velocidades de deformação. Por exemplo, questão da deformação, a deformação que ocorre por pancada, tá? Então, no forjamento, por exemplo. Então, o que é que acontece aqui nesse caso? Ou como se dá essa macla? Vou voltar aqui para os desenhozinhos. Então, esse tipo de defeito é basicamente o seguinte, tá? Vamos pegar aqui esse desenho, um desenho aqui um pouco mais embaixo. Então, nós temos aqui como ocorre a deformação em um material simplesmente com os defeitos cristalinos, tá? Então, à medida que a gente está deformando o material, então o material está se deformando plasticamente como se fossem batentes. Tá? Então, esses batentes vão dando aquela giraçãozinha. Por exemplo, tem lá a discordância, a gente aplica uma tensão de cisalhamento e aquela tensão de cisalhamento faz se deforma um pouquinho. E essa deformação é aquele parâmetro de rede A. No caso da deformação por macla ou pela maclação, a gente vai ter uma variação nesses saltos, tá? Então, ao invés de dar um salto de cristal para cristal, o metal vai se deformar de pouquinho em pouquinho, de maneira proporcional. Então, aqui, vamos pegar aqui, tá aqui essa primeira linha aqui. E estamos deformando o metal. Então, o que é que vai acontecer? Esse átomo que estava aqui, ele vai se distanciar vindo para cá. Esse, por sua vez, já vai andar um pouquinho mais. Esse vai andar um pouquinho mais. Então, essa deformação, ela meio que vai numa proporcionalidade. E isso faz com que eu tenha aqui o plano de macla e os átomos que estão aqui, eles meio que ficam espelhados lá do outro lado. Tá? Então, ficam na mesma direção, pegando por base esse plano. Se a gente pegar esse outro plano aqui que foi deformado no final, ele também vai ter a mesma posição de alguns átomos, tá? Então, esse movimento da macla, ele dá como se fosse de uma vez só. Tá? Então, a gente não vê esses saltos, a gente vê a deformação toda de uma vez. Então, esse daqui é uma característica da maclação e ela é muito comum, é um dos sistemas que facilita a deformação, principalmente em cristais hexagonais compactos. Então, aqui só tem o mesmo desenhozinho de lá, tá? Então, aqui tem a deformação e aqui a criação dos planos e aqui a deformação como se ocorresse a macla. Eu devia ter colocado a figurinha aqui. Então, como é que a gente consegue aumentar a resistência de um metal? Basicamente por 3 processos. Endurecimento por deformação plástica, que é o encruamento. Endurecimento por diminuição do tamanho do grão, que é o refino. E endurecimento por solução sólida, que é o endurecimento por precipitação ou dispersão. Como se dá isso? O primeiro deles, encruamento.
Todo mundo já deve ter visto um filme que tem lá um ferreiro, o ferreiro está fazendo uma espada, pega a espada, coloca no fogo e começa a dar pancada. Tá? Então, o que é que aquele processo é o quê? Dali é um processo de forjamento. Qual é a ideia do forjamento? Deformar o metal baseado em força, dando pancada nele. Então, se eu estou deformando o material e a deformação está sendo plástica e a deformação plástica só acontece por causa das discordâncias, então, o que é que está acontecendo? Estou fazendo as discordâncias se movimentarem e essas discordâncias vão se movimentando em planos e direções compactas. Só que vamos voltar aqui para o material policristalino. Então, se nós temos um elemento que nós temos grãos, e dentro desses grãos acontece o movimento de discordância, então, estou deformando, então vamos supor que eu estou dando pancada aqui, tá? Metendo o martelo. Então, se eu estou metendo o martelo, eu estou achatando esses grãos. Então, para achatar esses grãos, eu estou fazendo as discordâncias se movimentarem todas em uma direção. Vou botar as discordâncias de outra cor, né? Então, estou fazendo as discordâncias se movimentarem todas em uma direção. O que foi que a gente viu lá? Que as discordâncias elas interagem umas com as outras. Ora, se juntam para uma acabar com a outra e ora se repele. Então, se eu estou dando pancada, aproximando discordância umas das outras, eu vou ter aniquilação e repulsão. Então, se eu consigo juntar muitas discordâncias, elas vão bagunçar o caminho pelo qual elas transitam. Ou seja, elas vão criar dificuldade para as outras se movimentarem. Então, quando as discordâncias começam a ficar muito próximas umas das outras, se literalmente emaranharem, ou alguns autores chamarem de floresta de discordância, eu crio o tal do encruamento. Lembrando que discordância eu vou ter, ora, aplicado a uma pretensão, uma atração e uma compressão vinculadas a ela. Então, quando eu tenho muita discordância, significa que eu dizer que eu tenho um material muito pré-tensionado. É tanta tensão envolvida que eu não consigo, vai chegar a um determinado ponto que não se consegue deformar mais plasticamente o material. E o que acontece quando o material está nessa posição? Elevada resistência, elevada dureza. Consequentemente, ductilidade lá para baixo. Ou seja, eu aumento a resistência, aumento a dureza, mas deixo o material relativamente frágil. Se fosse um gráfico tensão-deformação, eu faria algo mais ou menos do tipo. Tá? Então, o encruamento ele impede mais a deformação do material e deixa o material mais resistente. Cadê? Deixa eu voltar para lá. Então, durante a deformação plástica, as discordâncias movimentam-se, multiplicam-se e interagem entre si, formando emaranhados. Para que a movimentação das discordâncias ocorra, passa a haver necessidade de tensões cada vez mais crescentes.
Problema disso. Vamos supor que eu quero fazer uma lâmina. Então, para fazer uma lâmina, eu preciso de grande deformação. Tá? Então, preciso deformar muito plasticamente. Então, para deformar muito plasticamente, ou seja, ter uma redução gigantesca de área, de espessura, para fazer tudo isso de uma vez só, o encruamento vai ser feito muito alto de uma vez só. Então, normalmente, a gente vai se diminuindo passo a passo. Só que vai chegar a um determinado ponto que, mesmo indo gradativamente, vai se precisar de um esforço muito grande. Quando não é possível mais se deformar, aí passa por um tratamento térmico, eleva-se a temperatura a um determinado valor, deixa o material lá, com mais energia térmica, esse emaranhado de discordância se dissipa e eu volto a deformar o material. Tá? Então, possibilidade de voltar a deformar o metal. Então, aqui só o exemplo para mostrar a questão do encruamento. Tá? Então, aí tem esse material aí tem uma densidade de discordância de 2 vezes 10 a oitava centímetro por centímetro cúbico. Ou 2 vezes 10 a oitava discordâncias por centímetro quadrado. Nesse daqui já passou para 2 a décima. E aqui vendo o valor da tensão, tá? A tensão vai aumentando. Aqui já foi 2 vezes 10 a décima primeira. Então, cada vez mais que vai aumentando a densidade de discordância, o valor da tensão vai ficando mais alto. Tem outro? E aqui, só para mostrar, aqui é como o cálculo do encruamento, tá? Que basicamente você pode ter uma noção disso pela variação da deformação da área, variação da área. Então nós temos aqui, não consigo mais aumentar aqui, droga. Então aqui no gráfico A, limite de escoamento, B, aumento do limite de resistência e C, ductilidade. Cadê? A. B e C. Então, no primeiro aqui nós temos a resistência à tração. Aqui são cobre, latão e o aço 1040. Aqui a porcentagem de trabalho a frio, tá? Então, aqui 10%, ou seja, o quanto foi reduzido aqui de área. Então, à medida que você vai aumentando o trabalho a frio, vai aumentando a resistência à tração. O limite de escoamento. Aqui no B, limite de resistência. Então, vai aumentando o trabalho a frio. Então, modifica-se aqui o limite de resistência, que é a ruptura do material. E aqui, do outro lado, a ductilidade. Então, à medida que eu vou aumentando as resistências, tá? Vou deixando o material mais resistente, a ductilidade vai caindo. Ou seja, o encruamento deixa o material mais rígido, deixando o material mais rígido, aumenta o limite de escoamento, aumenta o limite de resistência. Entretanto, a ductilidade diminui. Refino do grão. Refino do grão é basicamente o seguinte. Em teoria, grãos menores, melhores propriedades mecânicas. Por quê? Se as discordâncias se movimentam preferencialmente através de planos e direções com maiores densidades. Então, se o material, está aqui o plano de escorregamento, tá? E está aqui a discordância. Então, se ele está aqui indo digamos, numa forma de discordância numa única direção, ele vai se deformando numa facilidade muito grande. Só que chegou aqui, eu tenho o contorno de grão. Chegou no contorno de grão, o que é que acontece? O grão que está do outro lado,
a direção preferencial para a deformação, para ele continuar se movimentando, ela mudou. Então, o que é que vai acontecer com essa discordância aqui? Ao invés de ela ir reta, ela vai ter que fazer uma mudança na direção. E para fazer essa mudança de direção, é necessário mais energia. Então, o que é que acontece? Se eu tenho muitos grãos, significa dizer muitos contornos de grão. Tendo muito contorno de grão, muita dificuldade para as discordâncias se movimentarem. Se eu tenho dificuldade para a discordância movimentarem, consequentemente, eu tenho um aumento nas propriedades mecânicas. Descobri, latão é cobre e zinco, estava certo. Então, nos materiais monofásicos ou monocristais, a variação do limite de escoamento com o tamanho do grão médio é dado por essa relação de Helpert, tá? Então, que o limite de escoamento é igual à tensão aplicada, K e D são características do tipo de grão. E aqui temos o diâmetro do grão, tá? Do diâmetro do grão. E aqui nós temos a tensão, o limite de escoamento, tá? Então, à medida que o número de grãos aumenta, as propriedades também aumentam. Então, o que é que a gente faz na prática para essa questão de brincar com o tamanho de grão? Todos os tratamentos térmicos, no final das contas, terminam brincando com esse tamanho de grão. Por exemplo, vamos voltar para cá. Nós temos um tratamento térmico chamado de têmpera. Que danado acontece na têmpera? Calor, temperatura alta, acima da temperatura de cristalização do aço, algo em torno acima de 700 e poucos graus Celsius. Vamos lembrar de cabeça. Então, esquenta e resfria bruscamente. Então, o que é que acontece nesse resfriar bruscamente? Todo mundo já comeu canjica quente? Alguém? Já. Então, como é que a gente faz para comer canjica quente? A gente começa pelo centro ou pela borda? Pela borda. Isso, pela borda, porque a borda esfria mais rapidamente. Então, o que é que acontece? Quando a gente resfria bruscamente o material, o que é que vai acontecer? Eu vou ter no miolo da peça, aqui dependendo muito do tamanho da peça, tá, gente? Não estou só fazendo aqui uma extrapolação, que aí dependendo da espessura, você não tem nem essa variação muito grande. Então, no interior da peça, eu tenho grãos grandes e nas bordas grãos menores. A minha noção de maior e menor foi pro beleléu agora. Tá? Então, esses grãozinhos aqui ficam menores porque a retirada de calor foi muito maior. Então, na têmpera eu teria a parte externa grãos pequenos e muitos, e na parte interna grãos maiores. E aí o que é que acontece? Se os grãos são menores, significa dizer que a rigidez externa da peça é bem maior do que no miolo. Tá? Então aí por isso que tem a questão a gente brinca com os processos térmicos com essa questão. Por exemplo, questão de recozimento, que é o tratamento térmico que a gente dá para dar maior maleabilidade ou deixar o material mais facilmente deformável. Aí a gente já faz o contrário. Aí a gente já deixa o material parado dentro do forno a uma temperatura fixa, depois desliga o forno e deixa ele resfriar lentamente. Como ele vai resfriando lentamente, o que é que vai acontecendo? Dá tempo dos grãos irem crescendo. Aí eu fico com grãos
muito grandes. Tem que aprender a desenhar grãos. Com grãos muito grandes, e esses grãos são mais, ou o material fica sendo mais maleável, mais dúctil, e aí eu posso deformar novamente, tá? Então a gente consegue brincar somente com tratamento térmico. Com temperatura a gente consegue modificar a estrutura interna e deixar o material mais rígido ou mais dúctil. Cadê? Voltar para lá? Não. A outra é a solução sólida. Solução sólida, lembrando que é o seguinte, tá? A gente viu lá no início, falamos lá de solução sólida substitucional, solução sólida intersticial. Então, o soluto, o solvente é o elemento que tem maior quantidade, o soluto é o átomo que a gente coloca em menor quantidade. Que nos ácidos a gente vai chamar isso de elemento de liga. Então, aqui nós temos, quando o átomo que está soluto é muito menor do que o solvente, tá? Então a gente cria regiões de compressão. Quando o átomo do soluto é maior do que o do solvente, nós criamos regiões de tração. Então nós criamos tração e compressão. O que é que existe nas discordâncias? Zona de tração e zona de compressão. Então, a discordância vai interagir com essas zonas de tração e compressão criadas pelos átomos hospedeiros, ou seja, os que estão... Sempre confundo esse negócio de hospedeiro. Pelos átomos que a gente coloca dentro do material. Então, a gente vai impedir ou dificultar o movimento dessas discordâncias. Se faz isso, o que é que acontece? Aqui, né, no caso, é uma liga cobre-níquel, em que aqui nós temos o percentual de aumento de níquel, tá? Variando aqui de 0 até 50%. Então, aqui, se aumenta aqui o conteúdo de níquel dentro do cobre, aumenta a resistência à tração, aumenta o limite de escoamento e, consequentemente, diminuo a deformação. Então, estou colocando níquel dentro do cobre e estou modificando as propriedades mecânicas. Como é que dá isso? Multimídia é outro negócio. Alloying a pure metal with substitutional impurity or solute atoms larger than the metal atoms reduces the mobility of dislocations and thus increases the metal's strength. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation line, compression above the line where the atoms are squeezed together, and tension below the line where the atoms are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively large substitutional impurity atom into the lattice. Being larger than its neighbors, it will be surrounded by a compressive strain field. This solute atom will wander or diffuse through the lattice, and will be attracted to the tensile strain region near the dislocation, just below the dislocation line. The compressive strain field surrounding the solute atom will partially cancel the tensile lattice strains imposed by the dislocation. As a result of the relaxed strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation than is necessary in the pure metal. Macroscopically, this results in increased strength and hardness. Alloying a pure metal with substitutional impurity or solute atoms smaller than the metal atoms reduces the mobility of dislocations and thus increases the metal's strength. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation line, compression above the line where the atoms are squeezed together, and tension below the line where the atoms are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively small substitutional impurity atom into the lattice. Being smaller than its neighbors, it will be surrounded by a tensile strain field. This solute atom will wander or diffuse through the lattice,
and will be attracted to the compressive strain region near the dislocation, just above the dislocation line. The tensile strain field surrounding the solute atom will partially cancel the compressive lattice strains imposed by the dislocation. As a result of the relaxed strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation than is necessary in the pure metal. Macroscopically, this results in increased strength and hardness. E agora para átomo intersticial. Alloying a pure metal with interstitial impurity or solute atoms reduces the mobility of dislocations and thus increases the metal's strength. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation line, compression above the line where the atoms are squeezed together, and tension below the line where the atoms are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively small interstitial impurity atom into the lattice. Even small impurity atoms are usually larger than the interstitial sites in the lattice, and as a result, introduce compressive lattice strains on the adjacent host atoms. This solute atom will wander or diffuse through the lattice, and will be attracted to the tensile strain region near the dislocation and just below the end of the extra half plane of atoms. The compressive strain field surrounding the solute atom will partially cancel the tensile lattice strains imposed by the dislocation. As a result of this relaxed strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation than is necessary in the pure metal. Macroscopically, this results in increased strength and hardness. Então, fazendo solução sólida, seja substitucional, seja intersticial, a gente aumenta as propriedades mecânicas dos materiais metálicos. E aí, tudo que a gente fez, mexeu com grão, a gente pode, em teoria, desfazer. Então, nós temos aí recuperação, recristalização e crescimento do grão. Então, deformação plástica de metais policristalinos em baixas temperaturas envolve alteração da forma do grão, endurecimento por encruamento e um aumento na densidade de discordância. Então, se eu estou deformando plasticamente, consequentemente, essas três coisas aqui vão acontecer. Isso em baixa temperatura, e lembrando que baixa temperatura é algo em torno aí de temperaturas até 40% a temperatura de fusão. Tá? Então, baixa temperatura é porque está uma fração relacionada com a temperatura de fusão do metal. Então, uma fração da energia gasta na deformação é armazenada no metal. Estas modificações afetam condutividade elétrica e resistência à corrosão. E as propriedades dos materiais deformados plasticamente podem ter suas propriedades originais revertidas. Veja que coisa maravilhosa, que coisa sensacional. Então, num processo fabril, nós podemos refazer a estrutura cristalina, restaurar o metal, deixá-lo com a forma praticamente original. Então a gente consegue fazer isso com calor. Tá? Obviamente que no setor fabril a questão de retrabalho é perda de dinheiro, tá? Então, se fizer alguma coisa errada, o custo monetário para desfazer é muito grande, mas em tese, em processos automatizados, essa etapa de fazer essa recuperação do material, principalmente se precisa de deformação muito grande, já é prevista em um projeto ou na linha de produção. Então, essa restauração resulta de dois processos que ocorrem em temperaturas elevadas. A recuperação, recristalização, pode ser eventualmente seguido de crescimento do grão. Opa, vou ler aqui a recuperação. Durante a recuperação, parte da energia de deformação interna que se encontra armazenada é liberada devido ao movimento das discordâncias como resultado do aumento da difusão em temperaturas elevadas. Então, o que é que acontece aqui? Dá-se temperatura ao material, essa temperatura é absorvida pelo material e, como se tem muita agitação térmica, as discordâncias elas começam a
se desemaranhar e se afastar umas das outras, tá? Então aí começa a ter uma recuperação da estrutura cristalina do material. Se for dado mais tempo, opa, calma, volta aqui. Começa a ter uma recristalização, ou seja, a gente começa a fazer com que surjam novos grãos. Surgindo novos grãos e dando-se tempo, esses grãozinhos vão crescendo. Então, mesmo após a recuperação estar completa, os grãos ainda se apresentam em estado de energia de deformação relativamente elevado. A recristalização é a formação de um novo conjunto de grãos equiaxiais, isto é, que possui dimensões aproximadamente iguais em todas as direções e livre de deformação, que tem baixa densidade de discordâncias. Então aqui nós temos, aqui tá vendo o material todo deformado aqui nas linhas de escorregamento. Opa. Então, nessas linhas, que são partes onde vão começar a nuclear os novos grãos. Então, essas manchinhas aqui são grãos que estão crescendo. Se deixa passar mais o tempo, a quantidade de grãos vai cada vez aumentando, tudo grãozinhos pequenos. E se a gente deixa passar mais tempo, esses grãos, os grãos maiores vão incorporando os grãos menores, e aí nós podemos chegar a um material, digamos, renovado com essa estrutura. Acho que aqui é uma... cadê? Exato, latão. Aqui foi trabalhado com trabalho, sofreu deformação de 33% no início e depois foi sendo colocado temperatura e foi dando crescimento dos grãos até chegar no produto final, nessa estrutura final. Isso aqui. Então, recristalização é um processo cuja extensão depende tanto do tempo quanto da temperatura. O comportamento da recristalização da liga metálica pode ser especificado em termos da temperatura de recristalização. Isso aqui é característica dos materiais metálicos, tá? Vai existir uma temperatura de recristalização, caso haja em torno de 700 e poucos graus Celsius, que é a temperatura na qual a recristalização atinge o seu término em 1 hora. Tipicamente está entre 30% a 50% da temperatura de fusão do metal, a depender de outros fatores. E a recristalização prossegue mais rapidamente nos metais puros que nas ligas. Nestes últimos, provavelmente as impurezas impedem o movimento dos novos contornos de grão por segregação. Então aqui está. Então nós temos aqui, tá, a resistência aqui, tá, tração, e aqui nós temos a ductilidade. Então, recuperação, aqui a temperatura, tá? Então 400, aqui de 600 a alguma coisa, e aqui o crescimento do grão. Então veja aqui o que acontece. Então nós temos aqui a recuperação. Então as discordâncias começam a se desemaranhar. Deixo aqui nessa temperatura e por um tempo relativamente grande. Então começa a ter o surgimento dos grãos e vai formando os grãos. Se deixo mais tempo e com mais temperatura, esses grãozinhos pequenos vão crescendo. Então nós conseguimos voltar. Aqui tem um grão completamente deformado. A gente consegue ter uma estrutura cristalina como se fosse novo. Basicamente, brincando com a temperatura. Quem está em Fahrenheit aqui é em Celsius, tá? Isso aqui é para quê, meu Deus? Também aqui para o latão. E aqui, sim, esqueci de falar. Então aqui, resistência bem alta, por causa da grande deformação plástica do material, tá? Em encruamento, e no caso aqui ainda tem, além do encruamento, como o latão é uma liga, ainda tem o efeito dos elementos de liga aqui. Então, tensão lá em cima. À medida que a temperatura vai aumentando, ó,
tensão vai diminuindo e, por outro lado, a ductilidade vai aumentando. Então, aqui a gente consegue, nesse outro ponto, conseguir fazer deformar o material de novo. Embaixo nós temos temperatura de recristalização e o quanto se consegue de trabalho a frio. Tá? Então, quanto maior a temperatura, mais fácil a deformação. Então, para metais puros, temperatura de recristalização é normalmente 0,3, tinha falado antes 0,4, mas é 30% da temperatura de fusão. Para as ligas, algo em torno de 0,7 a temperatura de fusão. Então, aqui nós temos aqui alumínio puro. Então, a temperatura de recristalização em torno de 80 graus Celsius. Temperatura de fusão 660. Ferro, 450 graus Celsius e 840. Opa, 1538 a temperatura de tungstênio, 1200 graus Celsius a temperatura de recristalização e a temperatura de fusão, a besteira de 3410 10 graus Celsius. E por fim, depois, temos o crescimento do grão. Então, após a conclusão da recristalização, os grãos livres de deformação continuarão a crescer se a temperatura da amostra for deixada elevada. O crescimento do grão não precisa ser precedido por recuperação e recristalização. Pode ocorrer em todos os materiais policristalinos e, na medida que os grãos aumentam de tamanho, a área total dos contornos de grão diminui. Diminui na energia total e essa força motriz do crescimento de grão. E aí entra a outra história. Se o contorno de grão impede o movimento da discordância, se eu tenho menos contorno de grão, então mais facilmente se deforma o metal. Então, para muitos materiais policristalinos, o diâmetro D varia em função do tempo com a relação. Tá? Então, tem a relação matemática aqui. D0 o diâmetro inicial. K e N são constantes e N é um gradiente igual ou maior que 2. Então, basicamente, o crescimento se dá porque começa a ocorrer difusão entre os grãos de um grão para o outro. Quanto maior o grão, digamos, os grãos menores são mais instáveis, então os átomos deles vão se difundindo para o átomo maior e aí eles vão sendo engolidos pelo átomo maior, que são mais estáveis. E aqui está só o tempo e aqui o crescimento do grão. Tá? Então aqui está em escala logarítmica e aqui também em escala logarítmica. Então quanto maior a temperatura, quanto maior o tempo numa determinada temperatura, então maior o valor do crescimento, ou quanto mais os grãos crescem. Tá? Então aqui vai de 500, isso aqui é de novo latão. Então são 500 graus Celsius, 600 graus Celsius, 700 graus Celsius, 800 graus Celsius e 850 graus Celsius. E aqui o tempo. E aqui está o crescimento do grão. Então, em teoria, a temperatura mais alta e com tempos menores se consegue um crescimento mais rápido. Com isto, acho que era o último. Nós terminamos a questão das discordâncias, mecanismos de aumento de resistência.